Bom, boa tarde. Então, eu tô aqui no terminal, né? Poderia ver um local mais próprio para gravar, mas eu tô de passagem aqui e ia dar um pouco de desgaste, de contratempo. Poderia até inviabilizar a gravação e eu queria constar esse vídeo, né? Eu tive fazendo umas interações no Facebook e, né, as pessoas contra-argumentaram muito, né? Eu falei que eu ia estar falando um pouco do meu ponto de vista, do meu posicionamento, né? Eu ia falar no vídeo, se possível eu ia até gravar ao vivo e fazer interação, enfim, mas não é possível por causa da internet, eu tô sem sinal. Eu vou gravar aqui e enviar depois, né? Eu falei, por exemplo, que compartilhei, né, uma manchete, né, do site: assessor de Bolsonaro quer sala separada para negros e pobres. Eu compartilhei isso daí. Infelizmente tem pessoas que é isso aí, né? Tem pessoas, né, assim, a história da sociedade, da civilização, por exemplo, salas separadas para os judeus. Infelizmente existe isso aí, não tem uma harmonia na relação, né? Vai se entender, né? Sala separada para negros, né? Na questão lá da segregação racial, né? Nos Estados Unidos, todo mundo isso sempre, né? Assim, vai ter, né, essa desarmonia, né? Tem também o apartheid na África do Sul, né? Que os brancos separados dos pretos, então vai existir isso daí, né? A gente é que deve nos ligarmos, né, para garantir o nosso direito, porque as coisas sempre vão ser assim, um mundo meio covarde, de exclusão. Você acha que vai olhar o seu? Não, você que tem que protestar o seu, se deixar ele te rouba também, como crianças, né? Então você deve ser inteligente isso daí. Como que você vai esperar que um branco olhe questões do negro, né? Pode até prometer, mas com pura tendência, né, assim, corrupta, de enrolar e tirar vantagem pra cima de bestas, né? Então, na história da civilização, e assim, o que é de estranhar é que o Brasil sempre foi assim, bem pacífico, né? Nunca teve problema com isso, enquanto que em outros países havia guerras, conflitos, né? Agora começou com essa bobeira, né? Sempre nunca teve problema, teve harmonia, né? Nunca teve assim uns ânimos tão acirrados, né? Essa animosidade assim tão grande, vamos dizer, né? Ali, a questão da liberdade religiosa nunca foi problema, né? Assim, no país, né? Agora começa a ser, né? Assim, tem um pastor que diz, ainda ali nos anos 90, ele dizia, um minuto, meu nariz está coçando demais, meu Deus do céu. Ele dizia que a gente não deveria confiar muito que países onde estavam experimentando perseguições poderiam vir experimentar uma paz, e os que estavam experimentando relativa liberdade religiosa poderia ter isso daí invertido, né? Então, deixa esse ônibus passar, parece que tá parado. Então a profecia meio que se cumprindo, vai entender, e que Deus nos ajude nisso daí, né? Se antes se vivia em uma sala de aula sem problema nenhum, branco e preto, hoje começa a se afastar, esquerda e direita, não? Mas assim, eu particularmente sou muito radical em meu posicionamento. Por exemplo, se pessoas começarem a falar, a propor por escravidão, por colonização,
Isso é um retrocesso, né? Então eu não vou negociar. E pelo menos particularmente, eu quero o meu direito garantido, colocar um arreio sobre mim, né? Me fazer de escravo. E tem pessoas que se não, você não estiver disposto a negociar, ela vai se afastar de você, para ela não dá. Então é onde que não vai dar pra gente seguirmos juntos, porque não negocio liberdade, né? Pra você, com a sua família, viver ultrajado em sua dignidade, né? E tem pessoas que é assim, né? Infelizmente, vai relacionar com ela só se você seguir como escravo, né? Não existe isso aí, pessoas muito estranhas, né? Quer pisar em você, quer montar em você, isso existe demais, que coisa, né? Às vezes você, por exemplo, é um médico, ele quer rasgar o seu diploma e te fazer escravo, te rebaixar, te colocar e, né? Gente com o demônio, propriamente. Eu fiz um outro post, eu vou comentar alguns posts que eu coloquei lá e disputaram demais. Eu falei, eu ia gravar essa live. Tudo bom? Eu não tenho, me desculpa, na moral mesmo. Obrigado. Então, eu dizia, é isso aí, eu tô num lugar público, como eu falei, né? Eu vou gravar aqui, eu tô de passagem e vou fazer esse vídeo, porque eu tô com essa pendência para publicar, né? E se eu fosse no local que eu pensei, né, de uma praça que é um ambiente interessante, ia gerar muito contratempo, não tô podendo ir lá e até inviabilizar a gravação. Aí eu tô então de passagem aqui e, né, eu falei, já vou postar logo. Então, desde semana passada eu queria ter falei que eu ia fazer um vídeo com esses temas aí, e poderia ser um tema só, mas eu vou colocar todos os temas que eram muitos lá, né? Eu vou fazer um pouco de consideração de cada rapidamente e postar, porque pra gente matar isso daí. Então, estando no local público, né? Às vezes as pessoas sentam do meu lado, que é um lugar público, né? Me aborda. Eu realmente não tinha dinheiro pra ele que tava pedindo, acho que pra pagar passagem. E aqui, né? Eu tô em São Paulo, é fila de pessoas, né? Você vai na praça, né? Algumas no centro, por exemplo, forrado de pessoas, né? Deitadas, são pessoas que vieram de outras cidades, né? Em procura de trabalho, não arrumam nada, não arrumam emprego, né? E as centenas, as milhares. Passa assim rapidamente 10, 15 pessoas por você, né? E ainda mais com esse vírus tudo fechado, ninguém arrumando nada, né? O número de desempregados tem aumentado, né? Em nosso país, né? Assim, o ser humano perdido de Deus, a gente deve buscar enraizar em Deus a cada dia. Faz muita loucura. Muita loucura. Às vezes você deixa a sua terra, abandona tudo para sair numa vida louca, né? Não é assim que se faz. E aí você se vê destruído, não se vê envolvido em nada, né? Assim, você deve estudar, né? A pessoa nem gosta que ouve falar isso. E ela rasga caderno mesmo na 4ª série. Que loucura, né? Parece que tá endemoniado, tipo aqueles endemoniados do tempo de Jesus, né? Que devoravam barros e tal. Ia falar com eles para eles estudarem, né? Eles voltavam contra você. Parece que a sociedade nesse tempo rasga caderno e põe fogo em tudo para seguir vida louca, né? Só se desgraçando, igual um endemoniado mesmo, só se destruindo, se lançando no chão. Tem sido a nossa condição, né? Assim, o que tem se acontecido no país, né? Pessoas seguem pela loucura, né?
Parece até naquele filme americano Walking Dead que o pessoal tá infectado, né? Viram zumbis, né? E dá louca, aí eles saem, a cidade foi infectada, saem infectando outros no país, cidades afora e assim, né? Destruindo, devorando tudo, tipo a loucura que o povo brasileiro tem feito nesses dias, abandonam casas, suas terras, né? Fazem uma loucura, né? Você deve estudar. Tem muitos pais que encaminham, né? Mandam os filhos para escolas, né? Os que podem, né? Gastando fortunas, investindo no estudo do filho, porque precisa-se, né? Se você tiver essa estrutura, você vai poder encarar as responsabilidades da vida. Agora, se não, né, se você não estuda, fica louco na universidade, faz loucura, desorientado, né? E nós como nação deveríamos ser responsáveis, investindo a cada dia em estudo, tal como fazem os americanos que investem tão caro, né? Em estudos, e nós deveríamos ser responsáveis assim, né? E não a loucura de tocar fogo em escolas, fechar escolas e tudo, que aí fica um povo louco, tapado, sem instrução nenhuma, né? Só para ser destruído, né? Que Deus nos alcance, tenha misericórdia de nós, não, porque nossa direção é só nos arrebentando, né? Numa eleição a gente nem sabe o que escolher, faz loucura, né? No mundo da responsabilidade que cai em nossas mãos, a gente enfia o pé pelas mãos, se amarra todo, cai aí numa rua, morar na rua, passar fome, né? Viver, você caminhar pro deserto, você não vai achar nada, vai se lascar, né? Não tendo instrução, é só isso aí que a gente faz, né? Isso é só Jesus, né? Mas como eu estava discutindo algumas coisas na internet, eu fiquei devendo o envio, né, dessas questões que ficaram pendentes, né? Então falei que eu ia estar considerando numa live, né? E aí então enviar, ver se a gente consegue, né, matar essas questões, esclarecer um pouco. Por exemplo, o outro lá que eu postei, né, o cara lá publicou, como eu disse, tem pessoas que só ficam disseminando bagunça na internet, covardemente. Então ele postou algo assim, né, que o brasileiro não aguarda para ver a desgraça de Bolsonaro, né? Parece que lá estava escrito assim, postou as fotos, né, escrevendo: esse é o desejo da maioria do brasileiro, a prisão dos Bolsonaros. Não tenho desejo nisso, né? Tem pessoas que têm o desejo em ver queda dos outros, né? Ver o Neymar da vida se lascando, um cantor Leonardo, Eduardo Costa, qualquer um, né? E eu, né, falei, tá enganado, cara. Poxa. Por exemplo, né, mesmo que a pessoa mereça, vamos dizer, um Aécio, né, não é por desejar o mal das pessoas que a gente quer a prisão, não, né? Mas tem que haver punição se você andou roubando, né? Por querer o mal, é muito difícil, né? Existem esses seres humaninhos aí, a materialização de Satanás. Falar o outro, os Estados Unidos continua com suas políticas imperialistas, como se os Estados Unidos fosse imperialista na história. Ele sempre lutou contra o imperialismo, pela sua independência, contra a exploração, e nunca exerceu o sistema imperialista dominador sobre as pessoas. Por exemplo, ele foi imperialista contra a Alemanha nazista?
lutou bravamente contra um sistema que queria imperar. Ele esteve com aqueles que lutaram contra esse sistema, né? Mas nesse caso, né, os Estados Unidos, o errado na história, né, tem os casos em que o cara sentado aqui do meu lado, tem os casos em que a polícia está errada na história, mas tem vezes que, né, vamos dizer assim, a polícia vai lá e faz uma desapropriação indevida, né? Vai lá dar um golpe, o militarismo contra, né, uma democracia que o cara foi eleito no direito dele, baseado numa intolerância e covardia. Aí está errado a polícia, mas agora o bandido ele é ensaboado e às vezes legitimamente a polícia agindo contra ele, né, quer dar um de santo né, fala perseguição, né? Então é ridículo esse otário. Tem muita coisa na internet errada e que eu protesto, né? E os filhos do Satanás, que é doido pra nos levar para seguir seu pai, o demônio, né? Então ficou meio frustrado em mim, mas a gente só vê essas porcarias, né? Os filhos do demônio, os covardes dos infernos, os vampirinhos, né, que babam por sangue, fica doido para devorar, só caçando, desse jeito, né? Mas quem que é os criminosos na história? Você é que sabe se você quer ter atitude diante disso ou se você quer protestar. Cara derrubando os outros covardemente, tomando casa dos outros, tocando pra rua, né? Ele quer se dar por certo. Eu falo, mas você não passou no concurso, quer tomar posse? Mas o filho do Satanás se vê frustrado e normalmente a sociedade vê ele roubando, né? E eu coloco na câmera, ele fala lá, ó, fulano cortando fila, não sei, fulano tá na vez dele, não tá filmando. Eu falei, não é isso que eu tô vendo não. E incrivelmente a sociedade é tão louca, né, que filmando lá, ela fala, é isso que eu tô vendo também, a terra não pertence a fulano, a casa não pertence. Que mundo ridículo, né? Misericórdia, infernais, Senhor da glória. Então outro lá, Procuradoria da parecer favorável pelo cancelamento do registro do PT. Coisa mais ridícula, não? Você tirar o direito das pessoas na participação política. Quer dizer, depois da independência, da proclamação da independência, a gente passa a ser um povo livre, elegendo nossos representantes. Mas esses filhos do capeta que só entortam, que eram pela escravidão, pela colonização, não querem admitir o direito do seu irmão mesmo. Então ele arruma falsas acusações, conversa e quer botar. E quer. É isso aí. Tamo junto, né? Isso aí é da igreja aqui. Pode já. Rastafari. Matsu. Yeah! Muito bom. Então então aí se cria, né, a liberdade, né, nós passamos a ter direito. Ele quer de alguma forma excluir, tirar algumas pessoas da participação. Os filhos do capeta é assim, sempre procurando um espaço pro pai deles, né? Eles que eram os funcionários da colonização e da exploração totalmente com eles, a serviço deles, né? Sempre
vão ficar ainda insistindo pra gente seguir por esse caminho da escravidão, né? É isso aí. Então eu tava colocando lá, o cara grita, volta PT, volta Lula, né? O cara é um retardado mental, coitado, e até formado lá, graduado, mas é um retardado mental, totalmente comparado ao imbecil que fica gritando coisas ridículas e que não tem nada a ver, não entende de nada, né? PT, Getúlio, deixou um bom legado que a gente deve estudar e aprender alguma coisa com isso, buscando o nosso progresso, né? Olhar para frente, né? Quando a pessoa aposenta e deixa um bom legado, né? E a gente deve seguir para frente. Mas existe esses idiotas que ficam com provocações invejosas, né? Não estão pelo progresso nacional, às vezes nós somos o mesmo time, uma mesma equipe, ele fica cheio de divisão, briguinha, não tem foco, né? É um grande idiota, né? E só fica nessa aí, provando bagunça, inferno. Eu nunca vi tanta infantilidade. E como eu protestei que isso não estava certo e que era idiotice, e é bem evidente, né, essa idiotice, e fui mal compreendido, eu, né, falei que eu ia estar com essa manchete, com esse post aí, né, falando em vídeo, né, por que eu né, teria que ser muito cego, né, para não ver o ridículo disso daí, né? Quem vê-se, né, nem precisa ser de direita para contestar uma idiotice dessa. Você pode ser da mesma equipe e achar que provocações é infantilidade, né? Então, mesmo eu estando no time, eu não deixo de ficar omisso, né, diante de alguém que está roubando, né, que fica aí se vendendo de homem, mas seja homem mesmo, não fica dentro do time roubando, feito um bêbado, infantil, né, coloca o seu ato, né, diante das pessoas. E, a meu ver, né, infantil, se outro vê de outra forma, né, siga então, se acha que é por aí, siga por aí, né, e aí vamos ver onde que bêbados vão chegar.